Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre os gays e a síndrome do bom menino. É muito provável que se você for uma pessoa LGBTQIAP+, ou simplesmente se você for um homem gay, você vai saber de cara do que eu tô falando. Nós, pessoas LGBT, somos consideradas pessoas fora da curva desde muito cedo, muitas vezes até antes de nós mesmos entendermos a nossa própria sexualidade. Quem vive em uma sociedade LGBTfóbica cresce aprendendo que ser gay é uma coisa ruim, que é um pecado. que você é a vergonha da sua família, que você é o motivo pelo qual não vão respeitar seu pai no bar onde ele frequenta, ou não vão respeitar sua mãe no grupo de igreja do qual ela faz parte. É claro que o que eu estou falando aqui está baseado em convenções sociais, né? Os cenários podem ser diferentes, mas a premissa é sempre a mesma. A gente aprende que ser gay é um defeito e que é um defeito grave e a gente precisa compensar isso de alguma maneira. Tendo em vista toda essa violência que a gente sofre no decorrer da nossa vida e durante a nossa formação de caráter, não é de se espantar que a gente tente criar mecanismos de defesa para que a gente consiga conviver minimamente bem com as pessoas que nos rodeiam ou com as pessoas que a gente acredita sejam as pessoas que nos amam. E aí o que a gente acaba fazendo nesse sentido, né? A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando no mas. A criança é estranha, mas ela é estudiosa. Ele é meio afeminado, mas ele só tira notas boas. Ele não tem namorada, mas é porque ele é focado nos estudos. Mas ele é um bom filho, mas ele é obediente. Levante a mão aqui, quem de nós não foi o melhor aluno da sala quando era criança? Que era o preferido da professora, ou que era um exemplo para o resto da classe, muito embora fosse mais introspectivo. Quer dizer, a gente era o melhor aluno para a professora, mas isso indica que talvez a gente não fosse o melhor colega de classe para as outras crianças. Normalmente a gente leva a infância um pouco mais isolados, a gente não participa de todas as brincadeiras, a gente não tem muitos amigos, a gente faz as tarefas de casa sozinho, a gente brinca sozinho. E depois, na vida adulta, a gente acaba se transformando no filho que é mais dedicado, no filho que é mais responsável, no que tende a ser o mais bem-sucedido, o que é mais preocupado com o bem-estar dos pais ou com o bem-estar da família como um todo, né? O filho que tenta apaziguar a tudo que acontece na família, que tenta levar as discussões de maneira mais madura, aquele que nunca vai abandonar a mãe ou não vai abandonar o pai quando eles ficarem velhos. Quem é aqui que não conhece a lenda urbana do pai homofóbico que tratou muito mal o filho, mas que no final da vida foi esse filho que sobrou para poder cuidar dele? Quer dizer, o filho que aquele pai homofóbico mais desprezava acabou sendo o único que não abandonou esse pai no final da vida. Nossas histórias, elas tendem a ser muito parecidas porque todas elas têm a mesma base. A gente ignora e esconde as nossas vontades para poder cuidar do bem-estar das outras pessoas. E é justamente daí que nasce a síndrome do bom menino. Toda criança que se comporta diferente dos padrões de gênero acaba ficando sujeita a críticas e a vários tipos de abuso. Jovens gays que são identificados como afeminados são apontados como fracos e acabam se tornando vítimas fáceis de violência social. E aí, como a gente não entende o que está acontecendo, né? A gente não sabe direito o que se passa, o que acontece é que a gente acaba internalizando que deve haver algo de errado com a gente, né? Por que a gente é tão perseguido? O que eu estou fazendo de errado? E aí, com medo dessa violência, quando a gente descobre a nossa sexualidade, é muito comum que a gente comece a alimentar um certo sentimento de culpa, né? A gente começa a entender que as pessoas trabalham da gente daquela maneira porque a gente é assim. Obviamente, para essa culpa se transformar em vergonha é um pulo, e é aí que a gente começa a desenvolver esse comportamento do bom menino. Quer dizer, sozinho, com medo, sentindo culpa e vergonha, o que é que resta pra gente? Opção A, se revoltar e talvez passar a sofrer mais violência por causa dessa revolta. Ou opção B, a gente vai se reprimir para tentar evitar esse tipo de violência. E aí é óbvio que isso vai acabar se refletindo na nossa vida adulta e na maneira como a gente se relaciona com nós mesmos e com o resto do mundo. Veja só vocês, falando da minha própria experiência, eu comecei a ser um tanto mais respeitado na adolescência quando eu comecei a namorar, porque meu primeiro namoro foi um namoro heterossexual. Quer dizer, as pessoas passaram a me tratar
com um pouco mais de respeito e com menos violência, porque eu comecei a namorar uma garota e eu desfiz boa parte da desconfiança que as pessoas já tinham ao meu respeito, porque quase todo mundo acreditava que eu era namorado do meu melhor amigo. A mim não era permitido sequer ter um melhor amigo sem que as pessoas duvidassem da minha sexualidade e da sexualidade do meu melhor amigo, que foi hétero a vida inteira. E mesmo depois que eu descobri a minha sexualidade, né, a minha homossexualidade, eu ainda passei muito tempo aceitando o pretenso elogio de que eu era gay do jeito... Certo. E por que isso? Porque eu tinha ali uma dúzia de amigos que diziam que estava tudo bem o meu jeito de ser gay. Porque eu não era escandaloso, porque eu não era afeminado, ou porque eu não vivia dando em cima de hétero. E olha, era cada hétero feio que me falava isso. Gente, era... Ai. E acreditando eu que isso era de fato elogio, como é que isso se refletia na minha própria pessoa? Eu passei anos da minha vida sem poder dançar como eu gostaria de dançar, sem poder falar como eu gostaria de falar, sem poder sequer me mexer da maneira como eu gostaria de me mexer, arriscando perder, mais uma vez, o respeito dessas pessoas que eu tinha, sabe, lutado tanto para conseguir. Talvez até hoje isso ainda se reflita na minha performance de gênero e no quanto isso pode me deixar uma pessoa travada. Eu fiquei boa parte da minha vida não contando para as pessoas novas que eu conhecia sobre a minha sexualidade. Se eu fizesse um novo grupo de amigos, ou entrasse numa sala nova de aula, ou conseguisse um trabalho novo, eu demorava um tempo até dizer para as pessoas que eu era gay. Primeiro porque eu achava que eu deveria, antes de mais nada, conseguir o respeito dessas pessoas para depois elas saberem da minha sexualidade, ou porque alguma coisa em mim sentia um certo orgulho, sabe? Era como se fosse uma medalhinha que alguém me desse toda a vida, que quando eu dizia que eu era gay, a pessoa falava: Nossa, mas nem parece. Você não tem jeito de gay. Ai, fiquei tão chocado. Se você não me dissesse, eu não saberia. E assim, eu demorei um tempo para perceber de onde é que isso vinha. Demorei um tempo para conseguir sentir orgulho da pessoa que eu realmente era. E muito provavelmente esse orgulho, esse entendimento só veio quando eu descobri qual era o gatilho que provocava tudo isso. E só então foi que eu percebi que eu não precisava performar nada daquilo que eu não fosse realmente. Que eu não precisava ser mais duro do que o meu corpo se pretendia ser, que eu não precisava falar mais grosso do que a minha voz realmente era, que eu não precisava dançar menos ou ser menos espaçoso, ou que eu tinha que ter vergonha se alguém me tratasse no feminino, como nós, homens gays, costumamos fazer com as nossas próprias gírias. Primeiro, porque é muito importante para nós mesmos que a gente entenda que nós mesmos precisamos nos respeitar. Em que sentido? A gente precisa respeitar os nossos gostos, a gente precisa respeitar as nossas vontades, a gente precisa respeitar quem a gente realmente é. A gente não tem que se anular, que se apagar ou se desrespeitar para agradar ninguém, seja essa pessoa quem for. Você não deve nada para ninguém. E eu certamente passei a ser uma pessoa mais plena, mais completa, quando eu percebi que eu não tenho que ser nenhum bom menino para compensar nenhuma falha. Porque a minha sexualidade não é uma falha. Eu não tenho que pedir desculpa por nada. Porque tá tudo bem ser quem eu sou. Tá tudo bem ser gay.